Shabbat Shalom, estamos começando agora a continuação do nosso curso Fundamentos da Fé Judaico-Messiânica e Nazarena. Sejam muito bem-vindos. Vou chegar mais para cá. Tá no meio? Tá mais no meio, né? Agora tá. Coisas da tecnologia, gente. Aqui é Cíntia. Quero agradecer muito a você por estar aqui com a gente, buscando, né? Porque quem está no sábado à tarde procurando aprender mais é um buscador da verdade, é um buscador da verdade do eterno, é alguém que quer ir mais fundo. E eu quero agradecer muito a você pela confiança, pela honra de estar nos ouvindo aqui, estar estudando. E quem vem acompanhando as aulas, né, a gente está na 11ª aula, quem vem acompanhando as aulas sabe que as nossas aulas são baseadas principalmente no livro Judaísmo Nazareno, do Tzadok Ben-Der, é um livro excelente, que eu recomendo a todos que leiam, mas também no livro Respondendo a refutações judaicas sobre o Messias, sobre Jesus, né, do Michael Brown, que é um livro também excelente para tirar dúvidas sobre quem é Mashiach, segundo a ótica judaica, segundo a ótica judaico-messiânica, nazarena, segundo o judaísmo de Yeshua, judaísmo dos seguidores do caminho, ou judaísmo nazareno. E hoje, eu espero que seja, né, se der tempo, a última aula sobre a Elhut, a divindade de Yeshua. Durante essas 11 semanas, nós colocamos aqui para vocês várias provas na Torá, no Tanar, no Brit Hadashah, na Torá oral, Peraí, gente, só corrigir um negócio aqui. Vocês estão me assistindo bem, né? Tá tudo certo, né? Fechar aqui para ficar melhor para vocês. Na Torá oral, na Kabbalah, na mística judaica, e agora a gente vai ver o finalzinho da mística judaica e a gente vai ver o Talmud. Gente, são mais de 300 provas de que Yeshua, o HaKodesh, na verdade, são emanações, manifestações do Eterno, do Ein Sof, daquele que se revela a nós através dele. Então, fiquem comigo até o final. Hoje eu espero que a gente vai ficar mais um pouquinho de tempo, né? E eu espero que a gente consiga terminar esse capítulo para a gente começar com outros assuntos muito, muito interessantes que eu vou anunciar durante a semana, tá? E que vão fechar toda essa questão do conhecimento do que é o judaísmo messiânico, o que é o judaísmo nazareno, no que a gente acredita, como a gente vive, tá? Eu estou com a Gabriela, com o Davi aqui, né, no presencial. Se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês também têm toda a liberdade, tá? E eu vou pedir a vocês que estão me assistindo agora que coloquem aí nos comentários o nome e de onde vocês são. Se vocês tiverem alguma pergunta, qualquer coisa, se eu não puder responder na hora, eu vou respondendo para vocês, tá? Eu vou respondendo para vocês. Então vamos lá. Na aula passada, Ulisses Shalom tá sempre aí, né? Muito obrigada por mais uma vez você estar aqui com a gente. Na aula passada, nós vimos sobre o anjo Metatron, né? Que ele era o anjo da aliança, o guardião de Israel. Se você quiser rever essa aula, ela está na nossa linha do tempo. Valéria, muito obrigada por você estar aí com a gente, tá? Shabbat Shalom. E aí nós vamos só terminar o restinho da questão do anjo e depois nós vamos entrar no Talmud, tá? Então nós vimos quem é Metatron, nós vimos que muito provavelmente Yeshua é Metatron. Metatron era chamado assim por ser o guarda de Israel, como Yeshua se manifestou muitas vezes como guarda de Israel, né? E Metatron era, na verdade, não criado, uma emanação
uma manifestação do Eterno. E aí, nós vemos que o Rabino Tzvi Nassi, que também nós explicamos sobre ele na aula passada, né? Ele escreveu o seguinte: disse acerca de seu anjo, porque meu nome encontra-se nele, porque o seu nome está nele, significa a plenitude da divindade está nele. Essa passagem, o meu nome encontra-se nele, está lá na Torá, tá? Em Êxodo 23, 31, está aqui, o meu nome encontra-se nele. É muito interessante isso, né? Então vamos lá. É exatamente isso que o Rav Shaul escreveu sobre Yeshua. Olha só. 21 está assim: guarda diante dele, escuta sua voz, e não te rebeles contra ele, pois não perdoará vossos delitos, porque meu nome está nele. Rav Shaul escreveu exatamente isso sobre Yeshua. Ele escreveu o seguinte: porque nele habita corporalmente a plenitude do que Elohim é. Ou seja, a plenitude de Elohim habitou num corpo, em Yeshua. Está lá em Colossenses 2:9. Eu recomendo a vocês que vocês assistam do Tzadok Ben-Der, é muito, muito, muito interessante. Depois, se vocês quiserem, eu posso colocar aqui no Regina Shabbat Shalom, eu posso colocar aqui na linha do tempo um estudo do Tzadok Ben-Der sobre a autenticidade do Berit Hadashah. Muito interessante, onde ele prova por A mais B, com documentos históricos, relatos históricos, que existem diferenças no Berit Hadashah? Sim, mas todas elas são periféricas e nenhuma delas ofende ou desacredita a essência teológica do Novo Testamento. Existem diferenças, algumas poucas diferenças de sentido, mas a maioria, tipo assim, Yeshua falou, no outro tá, ele falou, né? Algumas omissões em alguns manuscritos, alguns acréscimos em outro, mas tudo coisa periférica e nada coisa de centro. Em Malaquias 3:1 está escrito que o mensageiro prepararia o caminho diante de mim, ou seja, diante do Yud-Heh-Vav-Heh. A Brit Hadashah fala que o mensageiro Yohanan preparou o caminho diante de Yeshua. Olha essa coisa interessante, né? O Eterno afirma que o mensageiro preparou o caminho diante dele. E aí a Brit Hadashah afirma que haveria um mensageiro, que a gente sabe pelo relato do Brit Hadashah, que seria Yohanan, né? Que preparou o caminho diante de Yeshua. Daí nós podemos ver que Yeshua é a manifestação do Eterno. O Zohar dá outro título a Metatron, dá o seguinte título, isso é muito importante, gente, a questão do primogênito, e hoje a gente falou de primogenitura, né? O primogênito de todas as criaturas de Elohim. Yeshua, sim, tem a mesma essência do Eterno, é uma manifestação, uma kinumá, uma manifestação, uma emanação do Eterno que se revelou a nós. Se você, José Bandeira, se você puder assistir desde da aula 1, ela está na linha do tempo, você pode pegar a aula 1 lá embaixo, ela está também no na nossa página do YouTube, todas as aulas lá na nossa página do YouTube. Se você quiser acessar nosso YouTube, que é Hilat Sur Israel, você também pode. Vou pedir até a Gabriela, coloca aí nos comentários, por favor, a nossa página do YouTube, para ele acessar as aulas, tá? E aí você pode assistir as aulas desde o começo, onde é provado, teologicamente, onde é provado, com quase 300 provas, né, que Yeshua é, na verdade, um com o Eterno, uma emanação do Eterno. Trindade não existe, não são três deuses, não são três pessoas, é um só, que se manifesta de diferentes formas, dentre elas, as três que a gente conhece, o Pai, o Filho e o Ruach HaKodesh. Então vamos lá, isso aí só para resumir, mas
Fica até o final da aula, que no final da aula a gente vai fazer um grande resumo de tudo aquilo que a gente falou até agora, desde a aula 1 até a aula 11 hoje, tá? Então, Metatron. O Zohar dá um título a Metatron de o primogênito de todas as criaturas de Elohim. Está lá no Zohar 1, 129b. Ou seja, o Eterno é Metatron, que também é chamado de primogênito. Tal nomenclatura foi adotada pelos Netzarim, pelos nazarenos, por aqueles que criam em Yeshua, né? Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Elohim o adorem. Está lá em Hebreus 1, 5 e 6. O qual, está falando de Yeshua, né? É a imagem do Elohim invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, falando de Yeshua, manifestação do Eterno. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, da Kehilá. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Está lá em Colossenses 1, de 15 a 18. Você pode verificar na sua Bíblia, que é exatamente isso que está escrito. Gente, isso aqui é muito profundo. É algo muito profundo e muito poderoso. Como, diante disso que está escrito no Brit Hadashah, poderíamos nós acreditar que Yeshua era simplesmente um homem, uma pessoa como outra qualquer, que foi simplesmente um pouco mais santa, simplesmente não pecou e por isso se tornou Mashiach? Não. Isso vai contra tudo aquilo que o Brit Hadashah e que o próprio Yeshua falou conosco. Se o título primogênito pertence a Metatron, que nós já vimos que o próprio Zohar fala que é o próprio Eterno, então fica claro que os escritores do Brit Hadashah aplicaram a Yeshua pelo fato de ser claro para eles, óbvio, ululante, que Mashiach é uma manifestação, uma emanação do próprio Eterno e um com ele tem a sua mesma essência. Na literatura judaica é muito interessante, tem um outro aspecto Metatron, né? Além dele ser o anjo, além dele ser o próprio Yud-Heh-Vavê, além dele ser o anjo do Eterno, ou seja, o Yud-Heh-Vavê se manifestando ao homem como mensageiro do Eterno, né? A voz do Eterno, ele também exerce a função de primogênito e de mediador. A Torá fala o seguinte, e eles disseram a Moshe, fale você conosco que nós ouviremos, não deixe, porém, Elohim falar conosco ou morreremos. Está lá em Êxodo 16, você pode até verificar aqui, Davi, vai verificando para mim, por favor. Êxodo 20, 16. Nas versões cristãs, está em Êxodo 20, 19. Moshe serviu de intermediador entre Elohim e o povo de Israel. Da mesma forma, Metatron, o filho de Yah, né? Ele foi definido como filho de Yah, é o único mediador entre o Eterno e os homens. E o Zohar fala sobre isso também. Fala o seguinte, Gênesis 3, 24, para guardar o caminho da árvore da vida. Fala o seguinte, quem é o caminho da árvore da vida? É interessante, né? Porque o próprio Yeshua se autodefiniu como eu sou o caminho. É o grandioso Metatron, porque ele é o caminho para a grandiosa árvore, para o poder da árvore da vida. Ou seja, Yeshua é Metatron, que é uma emanação do próprio Eterno e que é o caminho para a árvore da vida. O que significa a árvore da vida? O Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Porque está escrito, o anjo de Elohim, que ia à frente do acampamento de Israel, moveu-se e colocou-se atrás deles. Ou seja, olha só, Yeshua é o caminho, Yeshua é Metatron, olha só, o Eterno é Metatron, Yeshua é o primogênito, Metatron é o primogênito, Metatron é o mediador entre o Pai, e nós vimos há pouco tempo atrás o conceito de face grande
e face pequena do Eterno. Ou seja, a face pequena do Eterno é aquilo que Ele nos revela dele. Porque nós, na nossa limitação, nós não temos a capacidade de apreendermos, de captarmos a totalidade do Eterno. Nós captamos do Eterno apenas aquilo que Ele nos revela. Porque Ele é muito maior do que aquilo que a gente vê. Nós temos uma visão limitada, nós temos uma visão ligada à fisicalidade, né? Então, Ele se revela a nós por meio de Mashiach e por meio do Espírito Santo. Paulo evidencia que o Messias é a manifestação visível e invisível. Tudo foi feito para Ele e tudo depende dele. Isso mesmo, Jefferson, exatamente isso. Exatamente isso, tá? Mashiach diz que homem nenhum viu o Eterno. Então, quando diz que Moshe esteve face a face com o Eterno, isso quer dizer que Moshe esteve face a face com Mashiach? Sim. A face que o Eterno revelou a Moshe foi a face de Mashiach, a face pequena do Eterno, a face visível dele. Porque a face grande, né? A gente falou sobre o conceito de eletricidade. Não sei se vocês estavam nessa aula, acho que foi na aula 2 ou 3, né? O seguinte, nós temos um aparelho que é 110. Nós somos 110 volts. Nós temos a capacidade de captar a luz do Eterno. O Eterno até uma certa voltagem. O Eterno é uma voltagem muito acima. Colocamos o aparelho 110 numa tomada 220, o que acontece? Nós vamos queimar, pegar fogo, estragar, morrer, né? Eu falei sobre a questão do Parma de semana passada também, né? Do estudo da palavra. Então, nós temos uma determinada captação da luz do Eterno. Por isso, o Eterno se restringiu em Yeshua, para através de Yeshua se revelar a nós de uma maneira que nos fosse compreensível enquanto nós estamos nessa terra. Esse é o sentido disso. Se revelar a nós, morrer, expiar nosso pecado como homem total. É muito importante a gente entender isso, porque o Eterno se revela a nós através da Ruach HaKodesh e como Yeshua se revelou a nós pelas suas palavras, pelos seus atos poderosos, pelo seu amor, pelo seu testemunho de vida, né? Ele falou: não, ninguém tem amor maior do que esse, do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E ele não só falou isso, mas ele viveu isso. Ele deu a sua vida por nós. Ele deu testemunho da verdade. E aí nós falamos também que Yeshua é a própria Torá viva, né? A gente fala muito aqui, tem até uma canção, Emet. O Eterno, nosso Deus, é a verdade. Nele não há mentira alguma. E o próprio Yeshua, todas as suas palavras foram palavras de verdade. Ele mesmo fala, né? Quando ele fala: eu vou preparar-vos lugar no céu, né? No Olam Rabá. Se assim não fosse, eu teria dito para vocês, gente, acreditem em mim, eu sou a verdade, eu sou incapaz de mentir. Se não fosse assim, eu teria dito, mas eu estou indo preparar lugar, e quando eu estiver preparado, eu voltarei para vós outros. Isso é lindo, porque nós podemos ter certeza de que aquilo que o Eterno está falando é a verdade. Vamos lá. Ainda segundo o Zohar, o Filho é chamado de Shekhinah, a glória do Eterno. Vocês já devem ter ouvido falar nisso, né? Algumas pessoas falam Shekinah. Shekhinah é a presença do Eterno. A gente vê lá em Isaías, né? A glória do Eterno encheu o templo como uma fumaça. A gente vê quando Salomão consagrou o templo, né? A gente via no tabernáculo, no deserto. Shekhinah. Elohim disse, está lá no Zohar, tá? Elohim disse: fiel pastor, tu és meu filho, a Shekhinah. Ó poderosos, ó anjos, beijem o filho, numa referência ao Salmo 2, né? Todos vocês se levantem e o recebam como Senhor e Rei.
Gente, o Zohar, ele está repleto de citações, de afirmações messiânicas que nos levam à conclusão de que Yeshua realmente é Mashiach ben Yosef e de que o Pai se revela por meio do Filho e por meio da Ruach HaKodesh. É só estudar mais um pouquinho. Talvez por isso o Zohar tenha sido proibido por tanto tempo para pessoas mais jovens e mulheres, ou seja, pessoas influenciáveis pelo pensamento nazareno. Talvez seja essa a principal razão dessa proibição do estudo do Zohar por pessoas que não tivessem bem firmes na tradição, no conhecimento, no estudo judaico. Bom, então vamos lá. Se o filho é identificado como sendo a Shekhinah, vamos definir exatamente essa palavra. Shekhinah, segundo a Jewish Encyclopedia, judaico não messiânico, tá? A presença majestosa ou a manifestação de Deus que desceu para habitar entre os homens. Olha só. Esse termo, ele foi usado pelos rabinos no lugar do eterno, semelhante a memra, palavra, logos, e ekará, isso é kabod, a glória, kavod, né? Esse termo foi usado para substituir a palavra eterno. Então, o próprio Zohar fala que Yeshua, que o filho do eterno Mashiach, o filho dele é a Shekhinah. Mas em outras passagens, os rabinos usam Shekhinah, glória de Deus, presença do eterno, majestade do eterno, para definir o próprio eterno. Se o eterno é Shekhinah e o filho é Shekhinah, os dois são mais uma prova. Mas vamos ver também o Metatron no Talmud. É muito importante a gente ver no Talmud, tá? Não só no Zohar, etc. Aliás, é importante a gente ver e buscar em tudo. Coisa que Rav Shaul falou, examinar de tudo, retende o que é bom, e aquilo que eu sempre falo, meu filtro é a Torá. E eu creio que o filtro de vocês também deve ser a Torá. Torá, Tanar, Brit Hadashah. Esse é o nosso filtro. Aquilo que tiver em desacordo, aquilo que bater, descarta da sua vida, porque não vai agregar valor a nada. Ao contrário, vai tirar sua fé, vai atrapalhar a sua vida. Existia um rabino chamado Elisha Ben Abuyá, que nasceu um pouco antes do ano 70 da Era Comum e que se tornou uma das grandes autoridades da Torá em Jerusalém. Esse rabino, a um certo momento da vida dele, o que ele fez? Ele rompeu as relações e abandonou o grupo ao qual ele pertencia, ele era fariseu. Mas, apesar dele ter rompido, ele continuou ensinando a Torá e, segundo a história, ele tinha em suas mãos livros proibidos. E aí ele foi execrado pelos fariseus, tá? Alguns historiadores acham que esse rabino Elisha, ele se tornou um nazareno. E por isso ele passou a ser perseguido e caluniado por eles. Os livros dos nazarenos que compõem a Brit Hadashah eram proibidos pelo judaísmo rabínico. E provavelmente eram esses que esse rabino Elisha usava. Desde muito cedo, o judaísmo rabínico começou a proibir os livros que se referiam a... Embora a grande, enorme rejeição a ele tenha ocorrido a partir das atividades da Inquisição, né? Como eu falei na aula passada, era incompreensível para um povo que fosse torturado, morto, perseguido, violado, executado, em nome daquele que era o seu Mashiach. Como o seu Mashiach poderia ser um instrumento de tortura e morte do outro? É uma coisa que nenhuma mente lógica consegue entender. Aquela velha estratégia de Hassatan, de roubar para desvirtuar. Ele faz isso com os dízimos e as ofertas, ele faz isso com os dons do Espírito,
E ele fez isso com Yeshua também. Mas, dentro de um plano maior do eterno, nós cremos que ele vai fazer novas todas as coisas e restaurar todas as coisas. Mas esse rabino, segundo alguns historiadores, ele se tornou um nazareno. Um exemplo, uma das parábolas que esse rabino contava era uma parábola muito parecida com a história lá de Mateus 7, 24, 27, que era a história da casa edificada sobre a rocha, né? Veio o vento, a tempestade, então essa casa não caiu. Já que os relatos foram escritos pelos inimigos dele, os fariseus, nós temos que tomar cuidado, porque em geral tem muito... porque eles não são imparciais. Aliás, eu não sei se vocês sabem, se vocês pegarem. Compre esse livro, Dicionário de Lendas e Tradições Judaicas. Tem na Sefer. Ele é um raio-x perfeito de tradição anti-Mashiach Yeshua do judaísmo. Por culpa deles? Não. Se você começa a estudar a história do relacionamento judaico-cristão ao longo dos séculos, você vai entender perfeitamente o porquê da rejeição judaica a Yeshua, embora eu creia, e comigo muita gente creia, que existe uma razão maior. Porque se Yeshua fosse um judeu, se ele tivesse sido aceito no meio judaico, etc, etc, talvez ele seria um Mashiach apenas judeu. E o plano do eterno, como ele revela a Avraham, né, é para toda a terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, e não apenas todas as famílias judias. E eu creio que o eterno permitiu isso, para que Yeshua fosse levado até os confins do mundo, para que a verdade fosse levada até os confins do mundo. Então vamos lá. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Por enquanto não, né? Gente, pode comentar, tá? Eu amo os comentários de vocês. Amo, amo, amo. Então vamos lá. O que esse rabino fala? Esses relatos, né, que a gente deve observar com cuidado, fala o seguinte: no Talmud, eles falam sobre ele o seguinte. O Talmud fala lá no Tratado Hagigah 15a que esse Elisha ben Abuia teve uma visão de Metatron sentado lá no céu. Tá no Talmud, tá? Já que somente o Eterno pode ficar sentado em seu trono, algo que para ele foi muito estranho, porque nenhum outro ser poderia ficar sentado no seu trono, Elisha disse: há dois poderes no céu. E é interessante porque se a gente vai lá em Daniel, a gente vê a visão de Daniel, falou que foram colocados uns tronos e um como filho do homem foi trazido e se assentou junto com o ancião de dias. Ancião de dias, Deus Pai. Um como filho do homem, Mashiach. Por isso, Mashiach se referia a si mesmo, né? A gente pode se perguntar assim, por que Yeshua falava assim? Porque o filho do homem veio para libertar o cativo, porque o filho do homem veio para salvar o perdido, porque ele atribuía a si mesmo o título de filho do homem. Na época de Yeshua, quais eram as escrituras? Na época de Yeshua não havia o Brit Hadashah. Na época de Yeshua havia Torá, Ketuvim, Neviim, que é o Tanar, né? Torá, Neviim, Ketuvim, que Tanar na verdade é um acróstico, né? Torá, T, Neviim, N, Ketuvim. Então, havia a Torá, que a gente conhece, os Ketuvim, os escritos e os profetas. Quando Yeshua falava assim, eu sou o filho do homem, ele falava para eruditos também, né? E naquela época as pessoas estudavam muito os escritos, era uma sociedade extremamente religiosa, né? Extremamente estudiosa já naquela época. Um dia eu vou dar uma aula para vocês sobre como era a educação das crianças na época de Yeshua. Era sensacional. Então, o que acontece? Ele falava para as pessoas assim, eu sou filho do homem.
eu sou aquele lá de Daniel, a quem será dado a honra, a glória, o poder, um reino que não terá fim. Ele se identificava com aquele da visão de Daniel, que se assentava com o Pai. Óbvio que a visão, todas as visões, gente, que está no Apocalipse, etc., são aquilo que a gente falou da Cabalá. São alegorias, são simbologias, são imagens para a gente entender determinadas coisas. Né? Quando fala assim, a mulher, a prostituta, etc. Tudo isso que fala no Apocalipse, né? São símbolos. Porque o ser humano ele funciona por símbolos, por isso Yeshua usava parábolas, né? Então, Yeshua se identificava como aquela figura que foram postos uns tronos e ele se assentou junto com o Pai e a ele foi dado poder, autoridade e um reino que não teria fim. Ele estava falando, na verdade, eu sou esse. E aí o que acontece? Esse rabino, Elisha ben Abuiá, que era um fariseu, e que brigou com os fariseus, não se sabe por quê, e que tinha livros proibidos, e que começou a ensinar coisas proibidas, o Talmud fala sobre ele, e fala que ele afirmava há 2 poderes nos céus, porque ele tinha visto 2 tronos em sua visão. E aí o que o Talmud explica? Olha só que coisa interessante. O Talmud explica que Metatron, que nós vimos mais atrás, que é Yeshua, que é o Eterno, recebeu permissão para ficar sentado, pois era o escriba celestial que registrava os bons feitos de Israel. Para provar ao Eterno que Metatron não era uma segunda divindade, o anjo Metatron foi punido com 60 golpes de açoite ardente. Isso, gente, é o que está no Talmud, foi a maneira que eles encontraram de justificar que Metatron não era o Eterno, que Metatron não era um com o Eterno, que não tinha a mesma essência do Eterno, apesar de estar sentado no céu, onde apenas o Eterno tinha direito de estar sentado. Entenderam como funcionava a mente talmúdica? Arrumar um jeito de acertar as coisas de maneira que as pessoas não acreditem naquilo que a gente não quer que eles acreditem. Quem começar a estudar os Midrashim, por exemplo, eu estava lendo um Midrash dessa Parashat Toledot, né? Uma das coisas que me apaixona na Torá é que na Torá não existem heróis totais, não existem super-homens. Aliás, Torá, Taná, Brit Hadashah, eu creio que a única pessoa que é relatada nas Escrituras, da qual não se relata pecado, é Yeshua. E você vê que Yeshua... ele nunca foi oferecer sacrifício pelo pecado no templo. Aliás, ele nunca foi. Você não vê Yeshua oferecendo qualquer sacrifício no templo, né? Você não vê Yeshua pedindo perdão por qualquer pecado. Ao contrário, ele pede que o Eterno perdoe aqueles que estão fazendo mal a ele. Você não vê Yeshua se arrependendo de nada. Ao contrário, todas as palavras dele são palavras de um homem totalmente santo. Mas aí o que acontece? No templo, né? No templo, o que acontecia? Yeshua estava lá constantemente no templo ensinando, e ele falava exatamente sobre isso. Eu sou aquele que se assenta com o Eterno. Eu sou o filho do homem que Daniel viu na sua visão se assentar com o Eterno. E aí o que acontece? Na Torá, a gente vê que os nossos pais na fé, a rocha da qual nós fomos tirados, eles têm seus erros. A gente viu Abraão mentindo, dizendo que Sara era irmã dele. Hoje mesmo, a gente viu Isaac mentindo, dizendo que Rivka era irmã dele. A gente vê Jacó mentindo para o próprio pai, dizendo que era Esaú. Então, a Torá, ela é muito transparente em relação ao caráter pecador, o caráter não perfeito daqueles que são chamados nossos pais na fé. Os personagens bíblicos, a Torá é muito sincera, muito transparente. Quando você já vai para os Midrashim, quando você vai para o Talmud, você já vê uma tentativa de justificação do erro. Por exemplo, episódio do bezerro de ouro, né? A Torá fala que o povo de Israel pecou. O povo de Israel chegou e pediu, né,
a Arão que fizesse um Deus para eles, e Arão fez um bezerro de ouro. Já no Midrash está escrito assim, não, na verdade quem pecou não foi o povo de Israel. Na verdade quem pecou foram os egípcios que vieram com eles do Egito e que incitaram o povo, né? Hoje, por exemplo, está escrito, na verdade, não foi Jacó que pecou, a mãe de Jacó que insistiu tanto com ele não queria fazer, ele não queria mentir, mas porque ele sabia que a vontade do Eterno tinha que se cumprir, aí ele aceitou isso por respeito ao pai, porque se ele falasse para o pai que ele era Jacó, não era Esaú, o pai dele ia ter um choque, sempre tentando justificar. A Torá não. A Torá é maravilhosa, a Torá é realista, a Torá conta o fato como ele é. Então nós temos que entender esse espírito talmúdico, porque as pessoas sentavam e começavam a discutir, e dentro desse espírito talmúdico foram criados heróis, e foram criadas explicações, e foram criados sofismas. Então, isso aí, ó, o Talmud fala que tal rabino teve uma visão que viu dois tronos no céu. Já aí o Talmud tenta explicar isso. Metatron recebeu permissão para ficar sentado, mas porque ele recebeu permissão para ficar sentado, ele recebeu também 60 chicotadas para todo mundo entender que ele não era uma segunda divindade. Então são explicações humanas. A gente tem que entender isso, né? Um outro exemplo no episódio a gente vai ver agora. Quando Jacó fugiu, próximo Parashá, Jacó fugiu, né? E aí chegou e deitou e colocou uma pedra debaixo da sua cabeça. Midrash conta que várias pedras brigaram, elas brigaram entre si para poder ficar debaixo da cabeça de Jacó. Então a gente tem que ter sempre uma mente objetiva, ligada no Ruach HaKodesh, buscando do Eterno a revelação daquilo que é e daquilo que não é, porque muitos se perderam da fé verdadeira por não estarem atentos para aquilo que é de homens e para aquilo que é verdadeiramente inspirado pelo Ruach HaKodesh. Vamos lá. Analisando o caso citado com a cautela devida, com o objetivo de tirar as deturpações do Talmud, talvez Elisha tenha considerado que Metatron fosse outra emanação do Eterno, tal como Estevão, né, já no Brit Hadashah, viu a manifestação múltipla do Ein Sof nas imagens de Elohim e de Yeshua, simbólico, alegórico. Mas ele, Estevão, cheio da Ruach HaKodesh, olhou para o céu e viu a Shekhinah de Elohim e Yeshua de pé à direita de Elohim. Preste atenção, ele diz, está lá em Atos 7. Veja o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Elohim. Nós não sabemos verdadeiramente se Elisha ben Abuia se tornou um nazareno, mas a visão que ele teve de Metatron, que é definido no Zohar como filho de Yah, era na realidade a de Yeshua. O Talmud foi escrito por aqueles que negaram Mashiach. Então, no episódio mencionado, eles substituíram o nome de Yeshua por Metatron e disseram mentirosamente que ele recebeu 60 chibatadas para justificar essa visão do rabino. Inclusive, se você pegar a Mishnah, você vê que havia no passado alusões a Yeshua. Com a perseguição dos judeus pelos cristãos, os rabinos ordenaram que o nome dele fosse apagado. E no lugar do nome dele eram colocados, eu tenho a foto, depois se vocês quiserem eu posso mandar para vocês, eram colocados zeros, círculos. O nome de Yeshua era apagado e depois foi criada uma série de lendas sobre ele. E é interessante porque todos os aspirantes a Mashiach, todos eles, tá? A gente pode falar sobre isso uma outra vez, que é muito interessante, sobre os Meshrim da época de Yeshua, porque era uma época muito messiânica, os sábios sabiam que o Mashiach deveria vir naquela época, em torno daquela época, então muitos se arvoraram de Meshrim, inclusive Bar Korba, né? Cuja revolta gerou a queda de Jerusalém, de Israel. Mas o que acontece? Todos os outros são tratados com respeito, todos os outros, inclusive teve dois que foi muito interessante, teve um
que falou que ressuscitaria, pediu que ele cortasse a cabeça, que ele ressuscitaria. Cortaram a cabeça dele e não ressuscitou. E o último, que gerou uma vergonha muito grande para o povo judeu, e que depois disso a liderança proibiu que pessoas se autoproclamassem Mashiach, ele falou que ele era o Mashiach, teve vários seguidores, mas aí os árabes chegaram até ele e falaram que se ele não se convertesse ao Islã, ele seria morto, e aí ele se converteu ao Islã. O único de quem eles falam mal, o único a quem eles caluniam é Yeshua, que dizem que ele é o filho bastardo de Maria com o centurião romano, que ele era um enganador de Israel, que ele era um usurpador, etc, etc. Esse fato só me faz acreditar cada vez mais que ele é o verdadeiro Mashiach. Dividiu o nosso tempo. É conhecido, ele é o judeu mais conhecido de toda a face da terra. Trouxe mudanças inigualáveis para nós, conceitos, né? Espalhou pela terra inteira conceitos sensacionais. Infelizmente, muito daquilo que ele falou e muito daquilo que ele viveu foi deturpado, foi transformado, mas isso aí é uma outra história. Então vamos lá. Em outra história do Talmud, há um debate com um min, e min quer dizer herege, tá? Minim é o plural. É uma expressão para designar os nazarenos que foram reputados hereges pelo judaísmo rabínico, tá? Minim. Daí nós entendemos que o caso a seguir narrado se relaciona à discussão dos rabinos com um nazareno. Um nazareno disse para o rabino Edith: está escrito, ele, o Eterno, disse a Moshe: suba ao Yud Revavê. Né? A gente já falou sobre essa passagem. O Yud Revavê ordenou: suba ao Yud Revavê. Mas certamente deveria ter declarado: suba a mim. Então isso aí foi um nazareno que conversou com o rabino Edith, tentando provar ao rabino Edith que o Eterno se manifestava de formas plurais, tá? E aí, o que está escrito? Esse é Metatron quem está falando, replicou o rabino Edith, cujo nome é similar ao do mestre, pois está escrito, porque meu nome está nele. Isso aí está no Talmud babilônico, tá? Tratado de Sanedrim 38b. Continuando o diálogo acima, o nazareno, o min, se vale do seguinte argumento. Quem está falando lá em Êxodo 24:1 é o Yud Revavê. O rabino Edith afirma que quem está falando é Metatron. Logo, Metatron é Yud Revavê. E assim ele pode ser adorado. Então, o rabino Edith contestou o nazareno, alegando que o verso não sejam rebeldes em relação a ele, deveria ser entendido como não me troquem por ele. Mas esse raciocínio, gente, ele não faz sentido. Porque ele vai alterar o texto totalmente, entendeu? Não é não me troquem por ele, é não sejam rebeldes, ou seja, obedeçam ao que ele diz. É o que está lá no texto que eu li para vocês, ainda há pouco. Então a gente tem que prestar muita atenção nessas coisas, tá? Algumas conclusões afirmadas com base nessa discussão talmúdica, tá? Primeiro, o min, por ser um nazareno, acreditava que Yeshua é Mashiach. Conheceu Yeshua, conheceu a história de Yeshua, acreditava que ele era Mashiach. O nazareno afirmou que o Metatron é o Yud Revavê e que pode ser adorado. Nós vimos na aula passada que Metatron significa filho de Yah, filho do Eterno, Deus Pai. Resultado, o nazareno identificou Yeshua como sendo Metatron, já que Metatron é o Yud Revavê, Yeshua também é o Yud Revavê e pode receber adoração. Yeshua, manifestação do Eterno, um só com ele, também chamado de Metatron ou anjo do Eterno. Houve também um cristão cabalista chamado Marcos. Para terminar, são outros testemunhos, tá? Esse cristão cabalista chamado Marcos viveu no segundo século, século II, e ele foi muito perseguido por aqueles que o odiavam pelas coisas que ele falava, tá?
E a gente sabe mais desse Marcos por causa dos seus inimigos, do que os seus inimigos escreveram, tá? Então, é o mesmo caso do Rabino Elisha. Nós temos que ter prudência naquilo que e não temos que acreditar, nos filtrar o que foi dito contra ele. Bom, ele vivia no mundo de língua grega, tá? Mas ele falava, fazia liturgia, orava, tudo em aramaico. E ele alegava que ele tinha recebido esses ensinamentos diretamente dos nazarenos, né? Que também eram chamados de apóstolos emissários. Gente, eu recomendo a vocês que vocês releiam o livro de Atos, vocês vão entender muito do que está falando aqui, tá? Reler o livro de Atos, aliás, reler os 4 evangelhos e os livros de Atos, vai ser assim, sensacional. Então, o que acontece? Esse Marcos, ele ensinava, e algumas das coisas que ele ensinava, que nos ficaram, né, nos escritos, são bem próximos de conceitos da Kabbalah. E aí, o Gershom Scholem, falei sobre ele na aula passada, né? Se você quiser, você pode olhar tanto no PowerPoint como no vídeo da aula, né? Afirmou que as teorias desse cristão, tinham por base as antigas tradições judaicas. E aí, o que acontece? Essas ministrações de Marcos, elas podem também nos esclarecer um pouco sobre o pensamento original dos Netzarim. Então, ele era um cara que viveu no 2º século, tá? Ele viveu no 2º século, tá voltando aí, ó, deu um problema de conexão. Voltou, né, gente? Deixa eu ver se voltou. Ele viveu no 2º século, ele alegava que tinha recebido esses ensinamentos dele diretamente dos apóstolos. Agora, quais eram os ensinamentos dele? Infelizmente, o relato sobre o ensinamento dele vem dos inimigos dele, mas nós podemos analisar com um pouco de inteligência e filtro as coisas que ele falava, tá? Então vamos lá, tá? O que ele falava? Ele ensinava o seguinte: o Eterno gerou todas as coisas. E aí ele era chamado simbolicamente, alegoricamente, de pai órfão. O Criador que não tinha pai nem mãe, porque ele não descende de ninguém. Ele sempre foi, ele está fora do tempo. A gente tem que entender que o conceito de tempo, e a Kabbalah explica isso muito bem, é um conceito do mundo material. Nós vivemos num mundo de tempo e espaço, tá? Fora do mundo material não existe tempo. E o mundo material é como se ele fosse uma bolha dentro do eterno que tudo permeia. Ele se restringiu, criou uma bolha de dualidade dentro dele, na qual ele penetra, conceito cabalístico, tá? Simbológico, através das sefirot, mundo no qual o poder dele é limitado pelo nosso livre-arbítrio. Então vamos lá. O eterno está fora do tempo. Então ele vê o tempo de todos os ângulos. Por isso Yeshua falou: quando orardes, crede que recebestes e vos será feito. Porque o eterno está fora do tempo, ele já sabia que hoje, em 2020, eu iria precisar disso, daquilo e daquilo. Então ele já emanou fora do tempo aquilo que a gente precisa, tá? Então vamos lá. O Criador não descende de ninguém porque ele existe fora do tempo. Já que o eterno é incompreensível à razão humana, ele revelou-se ao mundo por meio de sua palavra, Memra, Yeshua, que é uma manifestação visível do invisível Criador. Isso é o que esse homem que fazia liturgia em aramaico no mundo grego e que alegava ter recebido esse ensinamento direto dos apóstolos, é isso que ele ensinava. É isso que os apóstolos conheciam. Essa era a revelação dos apóstolos. Então vamos lá, hein? Ó, isso que eu vou falar está escrito On the Mystical Shape of the Godhead, Basic Concepts of the Kabbalah, escrito por Gershom Scholem, judeu, cabalista, não messiânico, tá? Ele foi um dos grandes divulgadores da Kabbalah. Na aula passada tem a biografia dele assim rápida, se vocês quiserem saber quem foi um dos mais importantes escritores judeus. Olha só. Quando no princípio o pai órfão, o Yud Revavê, que não é compreendido pela mente e nem tem substância física, nem é homem ou mulher,
quis expressar seu inefável ser e fez seu ser invisível, visível, ou seja, ele tornou a sua essência invisível, visível. Ele abriu sua boca e produziu o quê? O verbo, a palavra, memra, Yeshua, que se assemelha a ele mesmo, a si próprio. Para aproximar-se dele, ele demonstrou que estava se tornando manifesto, consoante a forma do invisível. Olha só que coisa. Por Cristão Marcos, Yeshua é visto como uma emanação do Eterno, conceito completamente compatível com a teologia da Kabbalah, que identifica o pilar do meio, a gente já viu isso 2 aulas atrás, o filho de Iá, na árvore da vida, né, como sendo a imagem do Ein Sof, a imagem que nós conseguimos captar. Se tiver alguma dúvida, aí coloca aí, gente, tá? E o Talmud? O que o Talmud ensina? Travou aqui, peraí. Tecnologia de vez em quando dá uma travada, né? Vamos lá. O Talmud ensina que Mashiach é o Yud-Heh-Vav. O Talmud aplica algumas passagens bíblicas ao Mashiach, tá? Esses textos das escrituras se referem ao Yud-Heh-Vav. Então vamos lá, o que a gente vai compreender? Se o Tanar declama que o Eterno é X, se o Talmud anuncia que Mashiach é X, resultado, Mashiach é o Eterno. Vamos ver os casos? Vamos lá. No Tratado de Sukkah, a Guemará fala o seguinte: existe a opinião que sustenta, comentário, tá? O Talmud. Existe a opinião que sustenta que o Messias descendente de Yosef, Mashiach ben Yosef, o servo sofredor. Só um parênteses aqui, né? Havia um grande questionamento judaico, porque as profecias do Tanar, elas falam do Mashiach com dois grupos de características diferentes. E os rabinos se questionavam muito e discutiam muito em relação a isso. E ele foi, os dois grupos de profecias foram classificados como Mashiach ben Yosef, o Messias filho de José, Mashiach ben David, o Messias filho de Davi. Por quê? Como você vai conectar um Daniel 9, que antes da queda do templo, a época, no caso do segundo templo, o Mashiach seria cortado. Com o Mashiach o Mashiach virá e terá um reino que não terá fim. Como? Eles não entendiam como havia uma missão de morte e expiação, que a gente vê lá em Isaías também, né? E ao mesmo tempo, as profecias que falavam do Mashiach como um rei vitorioso, que estabeleceria um reino de paz, um reino de bem que não teria fim. Se alguém morre, ele vai ter um fim. Então eles classificaram as profecias sobre Mashiach em duas e atribuíram nomes diferentes a esses Meshirim. Mashiach ben Yosef, Messias filho de José, o servo sofredor, e Mashiach ben David, o rei vitorioso, Mashiach filho de Davi, aludindo a Yosef, todo o seu sofrimento no Egito e tal, ele não ser reconhecido, e sofrimento expiatório, porque pelo sofrimento de Yosef, o povo de Israel foi salvo da morte pela fome, né? E Mashiach ben David, Davi é o estereótipo, o arquétipo do rei vitorioso que a gente tem. Então houve havia esse dilema, chegou a se acreditar que eram dois Meshirim diferentes, mas Yeshua em vida nos explicou isso claramente: vim como servo sofredor para morrer, expiar o pecado do mundo, voltarei, Baruch Hashem, oh aleluia, ele é maravilhoso, gente. Voltarei como rei vitorioso para estabelecer o meu reino na terra, coisa que o próprio Eterno promete no Taná: voltarei, virei, estabelecerei meu reino na terra. Gente, são centenas e centenas e centenas de provas da exegese de que Mashiach
e Yud-Heh-Vav-He são um só. Mas vamos lá, vamos voltar nesse aqui do relato talmúdico, tá? A Gemara fala o seguinte: existe opinião que sustenta que o Messias Ben Yosef terá falecido. Essa opinião está em conformidade com o versículo lá de Zacarias 12:10. Zacarias 12:10 fala o seguinte: e olharão para mim por causa daqueles que foram transpassados, e gemerão como se fosse pela morte do seu filho único. Em outras versões está: olharão para aquele que foi transpassado, né? Mas isso aí está escrito lá no Talmud, no Tratado de Sukkah 52a. Olha só que coisa interessante, acompanha esse pensamento, tá? De acordo com esse manuscrito acima, o Messias terá falecido em cumprimento da profecia de Zacarias. E também tem a profecia lá de Daniel, né? Mas essa profecia, ela diz respeito ao eterno. É o eterno que está falando. E eles, por meio do seu profeta, né, Zacarias, e eles olharão para mim, a quem transpassaram. Prantearão por ele como se lamenta pelo filho único. Quem foi transpassado? Olha só que coisa. Então o texto indica que o próprio eterno seria transpassado. E eles olharam para mim, a quem transpassaram. Então, segundo Zacarias 12:10, o eterno Yud-Heh-Vav seria transpassado. Mas o Talmud explica que o Messias seria transpassado. Assim, segundo o Talmud, Mashiach e eterno são um. Essa mesma conclusão foi alcançada por Yohanan, por João, quando ele aplicou a profecia de Zacarias 12:10, a vida de Yeshua, está lá em João 19:37, dá uma olhada aí. Olha só que coisa interessante. É muito interessante, é muito interessante. A gente pode ver também em Isaías, né, a profecia sobre o servo sofredor, a expiação dos pecados. Né? Tá aqui, ó. Porque essas coisas aconteceram para que se cumprisse a passagem do Taná, nenhum dos seus ossos será quebrado. E novamente diz em outro lugar: eles orarão para aquele a quem transpassaram. Olha só que coisa, né? Está falando sobre a crucificação de Yeshua. Em outro episódio, no Talmud Bavli, no Tratado de Sanedrim, fala o seguinte: o filho de Davi, o Mashiach, não pode aparecer antes que os dois domínios das casas de Israel tenham chegado ao fim. Isso é, o exílio da Babilônia e o patriarcado na Palestina, porque está escrito: e ele vos será como um santuário, como uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, as duas casas de Israel. Olha só que coisa interessante. O Talmud citou a profecia de Isaías 8:14. Nesse texto, quem é reputado como santuário ou pedra de tropeço não é Mashiach, é o próprio Eterno. Então, daí a gente vê o seguinte: o Eterno é chamado de santuário e pedra de tropeço. O Talmud afirma que o filho de Davi, o Mashiach, é denominado santuário e pedra de tropeço. Então, segundo o Talmud, Mashiach e o Yud-Heh-Vav são um só. Olha só, gente. Lembra lá no comecinho que a gente viu no Tanar, a gente viu no Brit Hadashah, e agora a gente está vendo, viu na Kabbalah e agora a gente está vendo no Talmud. É demais isso. Bom, vamos lá. Pedro e Paulo seguiram o mesmo raciocínio do Talmud e eles aplicaram a profecia de Yeshayahu a Yeshua. Agora do Brit Hadashah, vamos ver. Olha o que eles falaram. Portanto, para vocês, os que mantêm a confiança, a fé, essa pedra é preciosa. Quem era a pedra? Yeshua. Mas para aqueles que não confiam, a mesma pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Está lá em Isaías 28:16. E também, a pedra que faz as pessoas tropeçarem e rocha sobre a qual caem. Está lá em Isaías 8:14 e 15. Lembra que a gente falou numa paraxá sobre a rocha de Israel? A própria Torá chama o Eterno de rocha.
Por quê? Porque eles não buscaram a justiça fundamentada na fé, mas na prática de obras legalistas. Eles se chocaram com a pedra de tropeço que é Yeshua. Está lá em Romanos 9, 32. Logo, Pedro e Paulo, que faz Shaul, entenderam que a profecia sobre a pedra de tropeço, que lá em Isaías se refere ao eterno, também aplicava ao Yeshua, já que esse é a emanação do eterno. É muito importante você entender, gente, que aquele povo que esteve lá com ele, o povo, os seguidores do caminho, os nazarenos, eles sabiam melhor que nós. As palavras de Yeshua estavam fresquinhas. Muitos deles tinham testemunhado pessoalmente as coisas que Yeshua falava. E para eles era muito, muito, muito claro que Yeshua não era uma outra pessoa, mas era a própria emanação do Eterno. Yeshua deixou isso bem claro para eles. Os primeiros seguidores de Yeshua não tinham dúvida nenhuma em relação a isso. Foi ao longo do tempo que foi sendo criada essa dúvida. Tem um outro elemento no Talmud que nos prova isso. Fala o seguinte, está no Sanedrim 99a. O Rabino Ria de Abba disse em nome do Rabino Yonatan: todos os profetas profetizaram somente em relação à era messiânica, mas quanto ao mundo vindouro, o olho não viu, ó Senhor, além de ti, o que tem preparado para aquele que em ti espera. Eu amo falar isso, né? Eu falo isso praticamente todo Shabbat, porque é uma passagem maravilhosa, se encontra no Brit Hadashah também. Isaías 64:3, no Tanar hebraico, nas versões cristãs, Isaías 64:4. Não só o Talmud citou Isaías 64:3, mas Paulo também se valeu dessa mesma passagem, aplicando diretamente a Yeshua. Olha só a passagem, está lá em Coríntios, 1 Coríntios 2, de 7 a 9, fala o seguinte: ao contrário, a sabedoria secreta da parte de Elohim, que foi ocultada até agora. Contudo, antes da história ter início, Elohim decretou que nos traria glória. Nenhum dos líderes desse mundo a entendeu, pois se eles o tivessem feito, não teriam executado quem? Pegue a passagem, por favor, Davi. 1 Coríntios 2, 7 a 9. Executado quem? Yeshua, né? E quem era Yeshua? O Senhor da glória. Todavia, como diz o Tanar, nem um olho viu, nem um ouvido ouviu, e o coração de ninguém imaginou todas as coisas que o Eterno preparou, que Elohim preparou para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Eterno tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, é algo que é impossível de ser concebido. É muito melhor, é muito maior, é muito mais maravilhoso, é muito mais grandioso, é muito mais perfeito do que qualquer coisa que a gente possa conceber. Olha que maravilha, gente. É muito maravilhoso isso, né? Baruch Hashem, Baruch Hashem. Para Shaul, Yeshua foi executado porque os homens não entenderam que ele é o Senhor da glória. Adon HaKavod, o Senhor da glória. 1 Coríntios 2, 7 a 9. Aqui está assim: ao contrário, comunicamos a sabedoria secreta da parte de Deus, que foi ocultada até agora. É a mesma versão. Contudo, antes da história ter início, o Eterno declarou que nos traria glória. Nenhum dos líderes desse mundo entendeu, pois se o tivessem feito, não teriam executado o Senhor, de quem essa glória flui. Senhor, de quem essa glória flui. Todavia, como diz o Tanar, nem um olho viu, nem um ouvido ouviu, e o coração de ninguém imaginou todas as coisas que o Eterno preparou para aqueles que nos amam. E continua aqui, muito interessante, olha só. Entretanto, o Eterno nos revelou essas coisas, como? Por meio da Ruach HaKodesh. Porque a Ruach HaKodesh, o Espírito do Eterno, sonda todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Porque quem conhece a forma de atuação interna de uma pessoa, a não ser o espírito da pessoa que está nela.
Da mesma forma, ninguém conhece o Espírito de Deus, a não ser o Espírito de Deus. O meu espírito sou eu, é aquilo que me anima, aquilo que me dá vida, é aquilo que me faz pensar, é aquilo que me faz existir. Olha só que coisa interessante. E aí entra algo que eu digo muito, sempre aqui. Não adianta estudar essas coisas se você não buscar do Espírito do Eterno. Discernimento, revelação, compreensão, entendimento, formar, binar. Porque se você quiser entender isso apenas como dados, conhecimento puro e simples, sem a iluminação do Espírito Eterno, você não vai conseguir. Olha só, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, para podermos entender as coisas que Ele nos deu de forma gratuita. Sem o Ruach HaKodesh é impossível entender isso. Sem o Ruach HaKodesh é impossível entender que o Eterno é um, e que Ele é inteiro, e que Ele só vai se tornar errado, inteiro. A gente vê essa palavra, né? Íntegro, inteiro, completo, uno, único. Ele só vai se tornar íntegro quando nós o compreendermos se manifestando por meio do Ruach HaKodesh e por meio de Yeshua, o Pai, a Mãe e o Filho, como nós vimos alegoricamente na Kabbalah. Então vamos lá. A grande diferença de Shaul, Paulo, em relação aos rabinos do Talmud é que o primeiro reconheceu Yeshua como Mashiach e os outros não. Olha só que coisa, né? Quem está falando no manuscrito abaixo do profeta Zacarias é o Eterno, inferindo-se daí que quem viria montado em jumento seria o próprio Eterno. Olha só que coisa interessante. Então eu, Yud-Heh-Vav-Heh, defenderei minha casa contra exércitos, para que nenhum a atravesse ou volte. Nenhum opressor a pisará outra vez, pois agora eu, o Eterno, a observo com meus olhos. Alegre-se com todo o coração, filha de Sião, grite, filha de Jerusalém, veja, seu rei vem até vocês. Ele é justo e vitorioso, contudo é humilde, está montado em um jumento. Ele reinará de mar a mar e do rio aos confins da terra. Também eu, Yud-Heh-Vav-Heh, salvarei os seus presos da cisterna sem água, por causa do sangue da sua aliança. Yud-Heh-Vav-Heh aparecerá sobre eles. Gente, esse texto de Zacarias, falando que ele é justo e vitorioso, mas é humilde, e viria montado num jumento, está falando do Eterno, do Yud-Heh-Vav-Heh. E nós sabemos como foi que ele se cumpriu, né? Onde foi que ele se cumpriu, em que passagem ele se cumpriu, como ele se cumpriu. Olha só que coisa maravilhosa. Vamos lá. Olha a citação, olha só. E isso aqui, esse estudo foi tirado principalmente, 99%, do livro Judaísmo Nazareno, do Shaul Ben Zion, do Tzadok Ben Derer, apaga esse nome, Tzadok Ben Derer. E o que acontece? O seguinte, Tzadok Ben Derer é um procurador da República, um advogado, ele entende de provas, ele entende de processos, ele entende de como é que eu vou falar? Justificação, ele entende daquilo que pode ser provado e do que não pode. E ele usa esses critérios para provar qual é a verdade. Olha só que coisa interessante. O Yud-Heh-Vav-Heh é quem defenderá a sua casa, seu povo. O Yud-Heh-Vav-Heh é o rei de Israel, o rei justo, mas que vem montado no jumento. O Yud-Heh-Vav-Heh é quem salva. A salvação decorre de uma aliança de sangue. O Yud-Heh-Vav-Heh aparecerá sobre eles, ou seja, será visto por seu povo. Segundo a Brit Hadashah, Yeshua cumpriu essa profecia, vindo montado humildemente no jumento. Está lá em Mateus 21:5 e João 12:15. Da mesma forma, o Talmud, ele reconhece que o Mashiach se apresenta em cima de um jumento. O Talmud fala isso, está lá no Tratado de Sanedrim 99a. Olha só que coisa interessante. A própria Kabbalah fala que Mashiach viria montado num jumento. Então, o que acontece? O Rabino Hillel, ele pensava o seguinte: não há Messias para Israel, porque ele acreditava que o Messias já teria vindo no tempo do rei Ezequias. O Talmud fala isso, tá? O que significa isso? Por que não existe Mashiach?
E Léo pensava que não existia Messias humano, como Rashi ensina. Ele pensava o seguinte: não é um Messias humano que vai redimir Israel, porque essa passagem, ela fala claramente que quem viria redimir Israel humilde, montado no jumento, seria o Eterno e não um homem. Então não poderia ser um homem que viria a remir Israel, a libertar Israel. E Léo dizia: é o Todo-Poderoso, Ele mesmo, que vai redimir Israel e reinar sobre ele. Então, para Léo, o Mashiach é o próprio Eterno. À luz da Brit Hadashah, apesar de Mashiach ter vindo como homem, num corpo de carne, totalmente homem, ele é designado como sendo a manifestação visível do Yud-Heh-Vav-Heh. Ou seja, o Eterno se manifestou de forma encarnada. Era carne, gente, era carne mesmo, tá? Era carne mesmo. Aliás, tá lá em Judas, se você quer discernir se um espírito é do Eterno ou não, o espírito que não é do Eterno não admite que Yeshua veio encarnado, que Mashiach veio encarnado como um homem. O Eterno se manifestou a nós em carne. Conclusão. Agora vamos fazer uma conclusão, traçar tudo, voltar lá atrás e vamos ver por que nós cremos com fé completa que o Eterno é um errado e que se manifesta pelo menos de 3 formas, como o Pai, infinito, incognoscível, inatingível, o Filho, Mashiach e o HaKodesh. Vamos lá. O Eterno é um, Yud-Heh-Vav-Heh é um. Segundo Devarim, Deuteronômio 6:4, Marcos 12:29. O Pai é o Yud-Heh-Vav-Heh. O Filho, Yeshua HaMashiach, é Yud-Heh-Vav-Heh. E aí, você vai ver aí todas as referências, depois você pode sentar e estudar, né? Nós não vamos fazer isso porque não vai dar tempo. Ruach HaKodesh é Yud-Heh-Vav-Heh, tudo provado. O Yud-Heh-Vav-Heh é um e se revela aos homens pelas Kenumê, pelas manifestações, pelas emanações do Pai, do Filho, da Ruach HaKodesh. Eles não são 3 pessoas, mas o mesmo Yud-Heh-Vav-Heh, que se manifesta por 3 Kenumê, 3 manifestações, 3 essências distintas, cada uma com a sua função. Todas essas afirmações acima expostas são verdadeiras e se baseiam no quê? No que se baseiam? Por que a gente está afirmando isso? Elas se baseiam, no Tanar. O Tanar prevê expressamente a ideia de emanações múltiplas do Eterno, e inclusive se referindo ao Pai, a Ruach e ao Filho, está lá na aula 3. A Brit Hadashah em aramaico, e aí a gente falou da Peshita, lembra? A Peshita não passou pelo concílio de Nicéia, a Peshita não se transformou em Septuaginta para se transformar em Vulgata, então a alegação que tudo é concílio de Nicéia está fora, tá? A Peshita foi mantida original e autêntica através dos séculos, principalmente nas igrejas do Oriente. Então vamos lá. A Brit Hadashah em aramaico afirma com todas as letras que Yeshua é Yud-Heh-Vav-Heh. E aí estão todas as referências, você pode procurar depois. Eu vou passar para você também o PDF desse PowerPoint para você poder tranquilamente estudar tudo isso. 3. Os Targumim, que explicam que a palavra membrá de Yahvé é o próprio Yahvé. E daí se tira que Yeshua é uma manifestação do Eterno por ser chamado de a palavra, membrá. O que é um Targum? A gente falou sobre os Targumim. Targum, do hebraico, né? Plural Targumim, são as traduções e os comentários em aramaico da Bíblia hebraica, do Tanar, que foram escritas e compiladas em Israel e na Babilônia. Tanto você tem 2, Targum Yerushalayim e o Targum babilônico, tá? Vamos lá.
na época do Segundo Templo até o início da Idade Média e foram utilizados para facilitar o entendimento dos judeus, que não falavam hebraico como língua mãe e sim o aramaico. A língua popular da época era o aramaico, o hebraico era a língua litúrgica. Tá? Os mais conhecidos são o Targum Onkelos, sobre a Torá, e o Targum Yonatan Ben Uziel, sobre os Neviim, sobre os profetas. Tá? A palavra aramaica para interpretação ou paráfrase é Targum. A gente tem, por exemplo, na atualidade, algumas bíblias parafraseadas, né? A Bíblia Viva, uma que eu gosto muito, a Mensagem. Amo essa Bíblia, a Mensagem. Gente, não é para ler sozinha, tá? Mas ela parafraseia e ela torna assim muito mais compreensível muitas coisas. Eu gosto de ler sempre com a Bíblia, eu gosto da Bíblia judaica completa. Eu pego a Bíblia de Jerusalém também, a Bíblia de palavra-chave e a Mensagem, aí fecha. Aí fecha. Estou esperando ansiosamente a peshita do Tzadok Ben Derech. Mal posso esperar, eu vou ser a primeira pessoa a comprar, tenho certeza. Bom, vai ter muita gente disputando comigo, né, Jimmy? Então vamos lá. Targum, interpretação ou paráfrase. A partir do tempo de Neemias, o aramaico se tornou o idioma comum de muitos judeus que viviam na Pérsia e, portanto, era necessário acompanhar as leituras das escrituras hebraicas com traduções para o aramaico. Tá? E aí, no 5º século da Era Comum, foi que eles tomaram essa forma que eles têm hoje. Tá? Eles são paráfrases do texto hebraico, não uma tradução literal, mas eles explicam muita coisa. Tá? Eles mostram um fundo histórico, um texto, você consegue estar comigo na internet, PDF, tá? E eles ajudam a determinar algumas passagens difíceis, e eles fazem referência ao entendimento real da cultura da época sobre os textos. Ou seja, os Targumim, eles adaptavam os textos à realidade da época, como essa Bíblia, a Mensagem faz. Então você consegue compreender muito mais coisa. Lembrando, gente, sempre filtrando pela Torá, Tanar, Brit Hadashah. Sempre filtrando pelas escrituras, é muito importante isso. Vamos lá, continuando, tá? 4. O Zoa, a gente falou o quê? Vamos voltar aqui rapidinho. Ó, Tanar, Brit Hadashah, Targumim, né? Zoa, Sefer Yetzirah e Sefer Bahia, 3 obras fundamentais da Kabbalah. Eles são uníssonos também no sentido que o ser infinito se apresenta no mundo existente por meio das Sefirot, né? E aí a gente viu a árvore da vida, sendo os 3 pilares do Eterno denominados Pai, Mãe, que é Ruach, Espírito Santo, e Filho, que é o do meio, que não são 3 pessoas, mas são essência e emanação do Eterno. 5. Testemunhos de antigos rabinos que ratificam as manifestações múltiplas do Eterno, inclusive que o filho de Yah é o Yud Revavê. 6. Testemunho do cristianismo primitivo, a gente viu hoje, apontando que a concepção de que Yeshua é o Eterno vem sim do pensamento judaico. Esquece Concílio de Nicéia, Constantino, gente, é desculpa para tudo. Esquece isso, tá? Isso é anterior. E representava inicialmente a crença da grande maioria dos crentes, do caminho dos crentes do Mashiach, tanto judeus como gentios. E somente depois a doutrina da Trindade penetrou no seio da nova religião instituída por homens, o cristianismo. Trindade, sim, cristianismo, Concílio de Nicéia. O Eterno sendo um, se manifestando de 3 formas, é anterior à Nicéia, e isso é provado no nosso estudo, graças ao Eterno. Eu louvo o Eterno pela vida de Tzadok Ben Derech, eu louvo o Eterno por esse livro, eu louvo o Eterno pela vida do Michael Brown e de tantos outros, Tim LaHaye e tantos outros, Josh McDowell, que devotaram o tempo deles a pesquisar a verdade e a divulgar, disseminar, né, a verdade. Mas não parou por aí não. 7. A doutrina da Trindade possui origem no paganismo greco-romano, panteão de deuses, lembra? E nunca representou a crença original dos primeiros discípulos de Yeshua. Para eles, crer em 3 pessoas significa politeísmo, que é abominável aos olhos do Eterno.
8. O conceito de que Yeshua não é o Yud Revavê, mas um ser criado pelo Eterno, inferior a ele, tem suas raízes na mitologia pagã, panteão de Deus, em que ao lado de Deus Pai tem um Deus Filho, um Deus Espírito Santo. Pensar em Yeshua como um ser criado entre o Eterno e os anjos, né? Superior aos anjos, inferior ao Eterno, é a mesma coisa do que chamá-lo de semideus ou um subdeus, o que é totalmente estranho ao pensamento israelita do primeiro século. Para a gente entender isso, é muito importante a gente estudar a história, a gente estudar o pensamento judaico. Para os nazarenos seria uma abominação acreditar em 3 deuses. Eles jamais poderiam acreditar em Yeshua como divino se eles acreditassem que Yeshua era um semideus. Não existe isso. Tá? Para os nazarenos, o Eterno é um e Yeshua é a emanação do Eterno que veio em carne. O Eterno se contraiu, se colocou dentro de um corpo, se manifestou fisicamente para se revelar a nós e para morrer expiando o nosso pecado. Essas doutrinas todas são pautadas nas Sagradas Escrituras, mas infelizmente tem muita gente que não enxerga isso. Pessoas que querem mais mostrar a sua própria opinião, a sua grandeza, e que muitas vezes a névoa do orgulho não deixa eles se submeterem ao Eterno, abrirem sua mente e pedirem ao Eterno que mostre para eles a verdade. Eu posso falar isso porque aconteceu comigo. Gente, eu passei por uma fase que eu quase acreditei diferente. E quando eu comecei a ter dúvidas, o que aconteceu comigo foi o seguinte: a minha vida espiritual foi para o chão. O poder, a presença, a fome e sede que eu tinha do Eterno, eu comecei a murchar como uma flor sem água. E eu parei e falei assim: tem alguma coisa errada, o que está errado? E aí eu comecei a orar incessantemente, orar e jejuar, porque eu vi lá que Yeshua fala que é o Pai que revela o Filho. E eu comecei a pedir ao Eterno: Pai, me revela o Filho, Pai, me revela o Filho, Pai, me revela o Filho, Pai, me revela o Filho. Comecei a clamar incessantemente que Ele me revelasse o Filho. E Ele fez isso de uma forma tão maravilhosa na minha vida. Ele colocou livros, Ele colocou pessoas, Ele colocou situações nas quais Ele, como Pai amoroso que é, me revelou a verdadeira essência de Mashiach. É Ele mesmo. Mashiach é uma emanação dEle, é uma manifestação dEle, do seu amor. E a grande maravilha está nisso. Não em que um homem não tenha pecado e expiado o pecado do mundo, não. Em que o próprio Eterno, que guerreia nossas guerras, que luta nossas lutas, que está conosco em todos os momentos, Ele mesmo, através de Yeshua, se manifestando através dele, deixou o esplendor da sua glória e veio ao mundo, adentrou a história para nos salvar. Ele mesmo proveu salvação. Isso só pode ser revelado àqueles que realmente querem fazer a vontade do Eterno, aqueles que realmente o temem, aqueles que realmente se entregaram a Ele, né? Como está escrito lá em Salmo 25:14, o segredo do Eterno é para aqueles que o temem. E essa é a grande verdade, gente. O segredo do Eterno é para aqueles que o temem. Que você possa agora pedir ao Eterno que Ele te revele. Eu sempre falo o seguinte: não acredita em nada que eu falo, não. Prova tudo à luz da Ruach HaKodesh. Prova tudo à luz da Torá, do Taná, da Brit Hadashah. Porque a nossa fé ela é espiritual, mas ela também é racional. Estuda, busca. Porque esse buscar, esse estudar, esse orar, esse pedir ao Eterno que revele, Ele com certeza vai te levar à verdade. Com isso, nós terminamos o capítulo da divindade de Mashiach, mas nós não terminamos o nosso estudo. Nós vamos falar a vocês sobre quem são os nazarenos,
sobre o que aconteceu no começo do século. É muito interessante o que a gente tem para falar. A influência dos essênios, a influência dos fariseus, as festas bíblicas. Olha, tem muita coisa muito legal para aprender. A gente começou por esse capítulo, que na verdade é o capítulo 9 do livro, desse livro maravilhoso, Judaísmo Nazareno. Quem quiser, não tiver ainda, posso mandar o PDF. Quem preferir, pode comprar lá no Clube do Livro, né? Esse livro maravilhoso. A gente começou no capítulo 9 falando sobre a divindade de Machia, porque havia muitas dúvidas, muitos questionamentos, muitas perguntas no meio de nós. Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha tido a revelação de que realmente o Eterno é um, íntegro, errado, e você só vai entendê-lo de forma íntegra, de forma total, quando você compreender que é Ele que se manifesta a nós através da sua Ruach HaKodesh e através do seu Mashiach. A gente vai parar por hoje. Semana que vem tem mais, gente. A gente vai falar sobre os nazarenos, sobre os do caminho, sobre os primeiros seguidores de Yeshua. Shabbat já acabou, né? Shavuotov. Quem vai fazer a Havdalah, faz a Havdalah. A gente não vai fazer hoje. Muito obrigada, eu me sinto assim muito honrada por ter tido vocês conosco aqui, né, estudando conosco, nos ouvindo. Baruch Hashem pela vida de cada um de vocês. Muito obrigada, porque vocês são buscadores da verdade. Vocês podiam estar fazendo tantas outras coisas, mas estão aqui estudando sobre o Eterno. Baruch Hashem pela vida de vocês, e se o Eterno assim quiser, até semana que vem.